E aí, meus amigos? Vocês estão bom? Eu tô bom. As luzes piscantes do computador refletiam nos olhos vermelhos de Pedro. Ele estava exausto, mas não conseguia parar. Cada piscada era uma tentativa desesperada de manter a esperança viva. O ar estava denso, carregado de ansiedade e suor frio. A tensão era palpável, quase como se o próprio ambiente estivesse conspirando contra ele. Pedro sentia cada gota de suor escorrer pelo rosto, cada batida acelerada do coração. Seus dedos tremiam enquanto digitava freneticamente o número do cartão de crédito. Cada tecla pressionada era um passo mais perto do abismo, mas ele não via outra saída. A adrenalina corria em suas veias, misturada com o medo e a esperança. Era a última aposta. Ele prometia a si mesmo. Aqui iria resolver tudo. Pedro acreditava que essa era a sua chance de redenção, a oportunidade de recuperar tudo o que havia perdido. Ele precisava acreditar nisso. A cada clique, o coração de Pedro martelava no peito como um tamborim na mão de um mestre de bateria. A tensão era insuportável, mas ele continuava, movido por uma força invisível e desesperada. Ele tinha que recuperar o dinheiro perdido. Cada centavo era uma lembrança amarga das escolhas erradas, das noites sem dormir, das promessas quebradas. Pedro sabia que estava em uma corrida contra o tempo. Tinha que provar que estava no controle, para ele mesmo, para sua família, para todos que duvidaram dele. A determinação em seus olhos era feroz, mas por trás dela havia um medo profundo de falhar novamente. A tela mostrava o resultado da aposta: derrota. A palavra piscava na tela como um veredito final, esmagando qualquer esperança que ele ainda tinha. Pedro sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Um vazio tomou conta de Pedro. Ele havia perdido tudo. A sensação de desespero era avassaladora, como se um buraco negro tivesse se aberto dentro dele, sugando toda a sua energia e vontade de viver. Família, amigos, dignidade, tudo jogado no ralo, como água suja. Ele se lembrava dos rostos de seus entes queridos, das risadas, dos momentos felizes. Agora tudo parecia tão distante, quase irreal. Como ele havia chegado a esse ponto? Pedro se perguntava, perdido em seus pensamentos. A resposta parecia escapar-lhe, como areia entre os dedos. Ele sabia que precisava encontrar um caminho de volta, mas a jornada parecia interminável e solitária. Tudo começou de forma inocente. Um anúncio no celular, um banner chamativo, a promessa de dinheiro fácil, quem não quer, e a ilusão de diversão garantida. Pedro, como muitos outros, foi atraído por essas promessas. Ele pensou que poderia ganhar um dinheiro extra sem muito esforço, apenas com alguns cliques no celular. A ideia de transformar momentos ociosos em oportunidades de lucro parecia irresistível. Bônus de boas-vindas, apostas grátis, chances extras de ganhar. As plataformas de apostas online sabiam exatamente como atrair novos usuários. Elas ofereciam incentivos tentadores, como bônus de boas-vindas que dobravam o valor do primeiro depósito, apostas grátis para experimentar sem risco e promoções constantes que prometiam aumentar as chances de vitória. Tudo isso criava uma sensação de oportunidade imperdível. As plataformas de apostas online sabiam como atrair pessoas como Pedro. Ele se inscreveu rapidamente, atraído pela promessa de ganhos fáceis. A interface amigável e os tutoriais simples faziam parecer que qualquer um poderia se tornar um especialista em apostas em pouco tempo. Pedro se sentia confiante, como se estivesse prestes a descobrir um segredo que poucos conheciam. Ele se sentia no controle, fazendo escolhas, buscando uma emoção a mais no dia a dia, igual café com leite no meio da tarde. Cada aposta era uma nova chance de ganhar, uma nova dose de adrenalina. Pedro acreditava que estava desenvolvendo uma habilidade, que suas escolhas eram baseadas em lógica e análise, e não apenas em sorte. As primeiras apostas foram pequenas, quase insignificantes,
como um cafezinho. Ele começou com valores baixos, apenas para testar as águas. Cada pequena vitória era comemorada, e cada pequena perda era vista como uma lição aprendida. Pedro pensava que estava jogando de forma responsável, que estava no controle de suas ações. Algumas vitórias aqui e ali alimentaram a sensação de que ele era bom nisso, de que tinha o dom, como se fosse um Pelé das apostas. Cada vitória reforçava a crença de que ele estava no caminho certo, que tinha uma habilidade especial para prever resultados. Pedro começou a aumentar suas apostas, convencido de que poderia ganhar ainda mais. Mas Pedro não sabia que estava sendo atraído para uma teia complexa e perigosa, feito um mosquito na teia de aranha. As perdas começaram a se acumular, e a sensação de controle começou a desaparecer. Ele se viu apostando mais e mais, tentando recuperar o dinheiro perdido, mas cada nova aposta parecia apenas aprofundar o buraco. Ele não estava no controle, estava sendo controlado. As plataformas de apostas eram projetadas para manter os usuários jogando, com algoritmos que incentivavam apostas contínuas e promoções que pareciam impossíveis de resistir. Pedro percebeu tarde demais que a promessa de vitória fácil era apenas uma ilusão, e que ele estava preso em um ciclo vicioso de apostas e perdas. As vitórias iniciais deram lugar a derrotas cada vez maiores. Pedro começou a apostar mais, buscando recuperar o dinheiro perdido, como quem tenta enxugar gelo. O que começou como um passatempo divertido se transformou em uma obsessão, um vício, como quem não consegue largar o brigadeiro. Ele passava horas a fio online, ignorando o trabalho, a família, a própria saúde, como se vivesse em outro planeta. A cada aposta perdida, a frustração e a ansiedade aumentavam. Um aperto no peito, igual camisa de força. Pedro se sentia um fracasso, incapaz de parar, como um carro desgovernado ladeira abaixo. Ele estava preso em um ciclo vicioso, cavando um poço cada vez mais fundo. As consequências financeiras não demoraram a aparecer, mais rápido que pipoca estourando. Pedro, um homem trabalhador e dedicado, nunca imaginou que sua vida financeira pudesse desmoronar tão rapidamente. Ele sempre foi cuidadoso com suas finanças, mas um conjunto de decisões erradas e um pouco de azar o colocaram em uma situação desesperadora. A conta bancária vazia, mais seca que o sertão nordestino, refletia a gravidade da situação. Cada dia que passava, Pedro via seu saldo diminuir, e a esperança de uma solução parecia cada vez mais distante. Ele se lembrava dos tempos em que tinha uma reserva de emergência, mas agora, tudo parecia um sonho distante. Os cartões de crédito estourados, parecendo um rojão de São João, acumulavam dívidas que Pedro não conseguia pagar. Cada fatura que chegava era um lembrete doloroso de sua situação. Ele tentava negociar com os bancos, mas os juros altos tornavam qualquer acordo quase impossível. Os empréstimos com juros exorbitantes, crescendo mais rápido que mato depois da chuva, só pioravam a situação. Pedro se via preso em um ciclo vicioso, onde cada tentativa de resolver um problema financeiro criava outro ainda maior. Ele se perguntava como havia chegado a esse ponto e se algum dia conseguiria sair dessa espiral de dívidas. Pedro se afogava em dívidas, sem ter como pagar, como um barco afundando em alto mar. Ele passava noites em claro, tentando encontrar uma solução, mas a cada dia que passava, a situação parecia mais desesperadora. A pressão constante afetava sua saúde mental e física, e ele sentia que estava perdendo o controle de sua vida. A vergonha e o desespero o corroíam por dentro, como ferrugem em um portão antigo. Pedro evitava amigos e familiares, com medo de ser julgado. Ele se sentia sozinho em sua luta, e a vergonha de sua situação o impedia de pedir ajuda. Cada dia era uma batalha contra seus próprios demônios. Estudos mostram que o vício em apostas online
É tão devastador quanto outros vícios, como drogas e álcool. Pedro, em um momento de desespero, havia se voltado para as apostas online, na esperança de ganhar dinheiro rápido. Mas, em vez disso, ele só conseguiu aumentar suas dívidas e seu desespero. As consequências financeiras podem levar à ruína, à perda de bens e até mesmo ao crime. Pedro sabia que estava em um caminho perigoso e temia pelo futuro. Ele via histórias de pessoas que perderam tudo e se perguntava se ele seria o próximo. A pressão para encontrar uma solução rápida o levava a considerar opções desesperadas, transformando a vida em um verdadeiro inferno. A casa de Pedro, antes um lugar de conforto, agora refletia o caos de sua mente. Pilhas de contas não pagas se acumulavam, e ele se sentia sufocado pelo peso de suas responsabilidades. Cada dia era uma luta para manter a esperança viva. Pedro estava vivendo um pesadelo. Cada manhã, ele acordava com um nó no estômago, temendo o que o dia traria. Ele sabia que precisava de ajuda, mas não sabia a quem recorrer. A sensação de estar preso em um ciclo interminável de dívidas e desespero o consumia, e ele se perguntava se algum dia encontraria uma saída. A vergonha e o medo impediam Pedro de buscar ajuda. Ele se escondia de amigos e familiares como um tatu-bola, envergonhado e com medo de ser julgado como réu em praça pública. O isolamento social só piorou a situação. Ele se sentia sozinho, preso em um ciclo de desespero, como um passarinho na gaiola. O vício em apostas online causa danos profundos na saúde mental e emocional. Ansiedade, depressão, pensamentos suicidas são apenas algumas das consequências, como um vendaval na alma. Pedro estava à beira do abismo. O que Pedro não sabia é que as plataformas de apostas online são projetadas para viciar, como um doce que dá vontade de comer sem parar. Algoritmos complexos analisam o comportamento do usuário, oferecendo bônus personalizados e promoções tentadoras, como um vendedor que conhece todos os seus desejos. Os termos e condições são confusos, cheios de letras miúdas e armadilhas ocultas, como um contrato feito para enganar. As plataformas lucram com o vício dos usuários, explorando suas vulnerabilidades, como um lobo em pele de cordeiro. Pedro foi enganado pelo sistema, atraído para uma armadilha da qual parecia não haver escapatória, como um peixe pego na rede.